Libânio, a primeira convergência aqui atribuída à didática e currículo é que ambas possuem uma atribuição de caráter de intencionalidade da prática educativa. O processo de ensino-aprendizagem, a relação, caros colegas, entre professor e aluno precisa partir da intencionalidade. Quando o professor ensina partindo da intencionalidade, automaticamente a estrutura do conhecimento acontece. Por quê? Porque, segundo Yang, essa estrutura do conhecimento, ela é uma expressão da distribuição de poder. Essa distribuição de poder é nada mais, nada menos do que as oportunidades, né, que o professor, de fato, direciona a quem de fato precisa aprender, que é o educando. Portanto, essa primeira convergência entre didática e currículo só vai acontecer quando ambas tiverem um caráter de intencionalidade. A segunda convergência, como o Libânio aqui mesmo relata, vem de encontro à investigação, ao campo investigativo. Enquanto a primeira trata do caráter de intencionalidade, a segunda trata do caráter de investigação. Ou seja, tanto o currículo quanto o ensino, ele precisa alcançar uma perspectiva histórica. O que seria essa perspectiva histórica? Todo procedimento, todo aspecto de ensino-aprendizagem, quando ele possui uma perspectiva histórica, o conhecimento passa a ser uma construção social. Essa construção social, ela nada mais, nada menos, se transforma em um conhecimento poderoso. Por quê? Porque o aluno, ele passa a compreender o mundo em que ele vive. Ele passa a viver a partir a analisar o processo de ensino-aprendizagem baseado nas suas experiências, baseado no mundo em que ele vive. À medida que ele investiga, à medida que ele busca aliar esse processo de construção social, de construção baseado no processo histórico, né, o conhecimento de fato acontece, o processo de ensino-aprendizagem de fato acontece. E aí nós vamos para a terceira convergência, a terceira aproximação. A terceira aproximação trata nada mais, nada menos dos professores. Mas como assim? Trata dos professores como sujeito de seus conhecimentos e experiências, gestores da sua própria atuação. Como assim? Eles serão sujeitos dos conhecimentos que eles de fato precisam repassar para o seu aluno. Enquanto a primeira convergência trabalha ali o caráter de intencionalidade, a segunda convergência trabalha o caráter de investigação. O professor, quando ele é sujeito dos seus conhecimentos e das suas experiências, automaticamente ele vai proporcionar aos alunos, né, um processo investigativo de ensino-aprendizagem. E esse processo investigativo de ensino-aprendizagem, segundo Yang, passa a ser um conjunto, passa a ser entendido como um conjunto de relação de poder entre professor e aluno. E esse conjunto de relações de poder, segundo Yang, é chamado de conhecimento dos poderosos, que é aquele conhecimento acessível, é aquele conhecimento disponível para o educando. Aí nós entramos na quarta convergência. A quarta convergência, ela faz menção a uma preocupação. Preocupação com o quê? Com as questões de produção e difusão do conhecimento. Difusão desse conhecimento voltado para a transformação do saber científico em saber escolar. Colegas, ambos são inseparáveis. Não tem como eu trabalhar a didática, que é o como ensinar, e o currículo, que é o que ensinar, de forma isolada. Por quê? Porque os mesmos precisam, os educandos precisam dispor de conhecimentos. E esses conhecimentos, ele tem que atingir, né,
os aspectos cognitivos, os pensamentos, de forma que nós possamos permitir esses alunos problematizar a prática social. Baseado em quê? Nos conhecimentos especializados, que é aquele conhecimento que ele receberá, né, ali em sala de aula. E quando ele recebe, quando ele aperfeiçoa esses conhecimentos especializados, automaticamente vai haver um aprofundamento dessas relações, né, desse entendimento entre professor e aluno. A difusão desse conhecimento, a preocupação que Libânio aqui relata, né, ao aliar saber científico a saber escolar, é que nós podemos, como Yang mesmo defende, nós temos que aliar e criar um conhecimento poderoso. E esse conhecimento poderoso é que de fato vai transformar aquele saber científico, às vezes inacessível, em um saber escolar que, porém, é acessível a todo o processo de ensino-aprendizagem. Aí nós entramos aqui na quinta convergência. A quinta convergência trata nada mais, nada menos, da inclusão da cultura escolar e da cultura do professor. Se não houver uma inclusão da cultura escolar com a inclusão da cultura do professor, o processo basicamente está perdido. Por quê, Cristiane? Porque na realidade, sintetizando em Michael e Yang, nós conseguimos entender que a cultura escolar, quando ela estiver aliada à cultura do professor, nós obteremos um conhecimento poderoso. Por quê? Porque aí, né, produzirá um conhecimento não arbitrário, produzirá um conhecimento sem limites, um conhecimento que, porém, vai ao encontro de experiências vividas pelo processo, de experiências vividas pelos educandos. No entanto, enfim, sintetizando todo o processo, a intencionalidade, o campo investigativo, aliando a cultura escolar à cultura do professor, aliando o saber científico ao saber escolar, automaticamente nós iremos alcançar um conhecimento poderoso, um conhecimento que de fato está acessível, um conhecimento que de fato produzirá uma reflexão crítica social, e essa reflexão crítica social proporcionará a construção de uma perspectiva histórica, e essa perspectiva histórica automaticamente resultará em um conhecimento poderoso.